Hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai visitar o Piauí, só que em Parnaíba. Livaldo. Exatamente, Nádia. A primeira visita de ministro do atual governo ao Piauí. A ministra da Agricultura vai a Parnaíba conhecer de perto o projeto Tabuleiros Litorâneos. Na verdade, é uma obra que ainda falta a conclusão de mais uma etapa, Nádia, e que pertence a uma outra instituição, é o DENOX, ligada a outro ministério, o do Desenvolvimento Regional. Mas a ministra da Agricultura, é um investimento que tem como foco o agronegócio, poderá, conhecendo em loco, dar sua contribuição para acelerar obras dessa etapa que prevê, Nádia, 5.000 hectares irrigados, ou seja, pode de fato, como já está acontecendo, alavancar a economia não só da região norte do estado, mas em todo o centro-norte piauiense. Bom, Livaldo, hoje chega à Assembleia Legislativa a proposta do governo de reforma administrativa, que a gente já vem falando aqui nos últimos dias, sobre as modificações que vão ser propostas, analisadas e aprovadas ou não pelos deputados na Assembleia. Nádia, aí pela complexidade aí das mudanças, principalmente na relação política do governo com a sua base aliada, é o próprio governador, o Wellington Dias, que vai pessoalmente, ele vai à Assembleia às 10h30 da manhã e entregar o pacote de medidas as medidas que compõem a reforma administrativa ao presidente Temístocles Filho e fará um encontro com os deputados estaduais, de preferência os 30 deputados estaduais. Alguns pontos ainda estão meio que digeridos assim, com dificuldades, como a não convocação de suplentes, ou seja, todos os deputados vão exercer de fato os seus mandatos deste início de governo e também algumas medidas administrativas previstas no pacote, como, por exemplo, a concentração de obras na Secretaria de Infraestrutura, das licitações da Secretaria de Administração, obras como, por exemplo, as obras hídricas ficarão somente com o Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí, o IDEP. A SEMAR passará a funcionar como um órgão de licenciamento, ou seja, regulamentação das ações relacionadas ao meio ambiente. Provoca, então, essa mudança de finalidade. E o governo pretende a adesão dos deputados, inclusive emplacar um pedido de urgência para que essa matéria, se não conclua a tramitação em fevereiro, mas que chegue aí no máximo a primeira quinzena de março. Bom, e na agenda do governador Wellington Dias, ele vai à Assembleia entregar a mensagem lá, o pedido de análise da reforma administrativa, entregar a reforma em si. Depois, ele, ao meio-dia, recebe, mais uma vez, aqui em Teresina, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado do Democratas, Rodrigo Maia. Dessa vez, o deputado vem falar sobre a reforma da Previdência. Ele esteve em janeiro pedindo votos para a sua reeleição. Foi bem sucedido aqui em Piauí. Agora ele veio para uma missão mais complexa, Nádia, que é exatamente falar da reforma da Previdência, buscar apoio da bancada piauiense com o aval do governador do estado, o Wellington Dias. E, Nádia, essa visita hoje acontece num momento importantíssimo. O Piauí acaba assumindo um certo protagonismo nesse debate nacional. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, de volta a Brasília, depois da cirurgia, hoje, Nádia, tudo indica que hoje ele dá o aval na proposta do governo, que será enviada na próxima semana, provavelmente, à Câmara dos Deputados. Então, você poderia até perguntar, mas o presidente Rodrigo Maia vai tratar do assunto hoje, se nem o projeto chegou na Câmara, não é? Mas aqui alguns pontos já são tratados politicamente, como, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria. Hoje, a ideia corrente do Palácio do Planalto é de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Há também as regras de transição desses sistemas. Então, são pontos que já merecem a atenção, a adesão e o ambiente da necessidade da reforma da Previdência do Estado. No Piauí, eu acredito que essa ideia tem o apoio aí de 80% da bancada, isso assim já de pronto, do interesse, da necessidade da reforma da Previdência. Bom, como o Elivaldo já colocou aqui, o presidente Jair Bolsonaro viajou ontem de São Paulo, teve alta depois de 17 dias de internação e da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, já está em Brasília desde ontem e já começa aos poucos aí voltar ao seu ritmo normal de trabalho, dando encaminhamento, especialmente à reforma da Previdência, uma das prioridades nesse primeiro semestre da administração de Bolsonaro. Elivaldo, vamos à última de hoje. Vamos ser, Nádia, o Progressistas tem sido o partido com melhor desempenho na adesão de parlamentares na Câmara Federal. Elegeu em outubro 34 deputados. Ontem, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, comemorou a marca dos 40 deputados federais filiados à sigla. Significa dizer que o Progressistas, ou o PP, é hoje a terceira força da Câmara Federal. Só fica atrás, em número de deputados federais, do PT e do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro.
a expectativa é consolidar a sigla para exatamente influenciar decisivamente em projetos importantes, como a reforma da Previdência e também, Nádia, ninguém pode negar, na participação no governo. Lógico, parte política não vai ser esquecida, não é, Elivaldo? Exatamente. Muito obrigada, até amanhã aqui no Notícia. Certeza, Nádia. E até logo mais lá na Rádio Cidade Verde e ao meio-dia no Jornal do Piauí. O Elivaldo está de volta com Joelson Jordani falando de política.